Bom dia a todos, bom dia aos irmãos, bom dia aos internautas que nos acompanham nesta reflexão também no canal da casa. É uma alegria estar aqui com vocês nesta, como já disse a nossa irmã, nesta linda manhã. Que Jesus seja a nossa inspiração sempre. Eu vou começar com uma pergunta. Aonde estão os nossos tesouros? Pegando o trecho de Emmanuel lido agora há pouco, aonde nós estamos colocando o nosso tesouro? No reino do mundo, nos reinos do mundo, nos interesses do mundo, ou nos interesses permanentes, duradouros, não ilusórios do mundo futuro, daquilo que somos verdadeiramente? Aonde estão os nossos tesouros? Estão me ouvindo bem aí atrás? Aonde estão os nossos tesouros? Nós devemos nos perguntar isso quase que diariamente, para que vamos, à medida que vamos fortalecendo as reflexões, nós também vamos direcionando as nossas vidas para aquilo que realmente é essencial, para aquilo que realmente interessa. Há umas 2, 3 semanas atrás, eu ouvi uma notícia que alguns astrônomos ligados à NASA, através de telescópios poderosos, encontraram um mundo que mais parece um paraíso. E neste mundo havia uma espécie de um monte, onde havia um trono e estava um senhor de barbas brancas, cabelos brancos, sentadinho, comandando tudo. E do lado dele havia um pouco mais jovem, com cabelos longos, à moda nazarena. Vocês viram essa notícia, não? Não? Nem poderia, é fictícia. É para mostrar o que eu quero com isso? Mostrar que muitas vezes nós esperamos encontrar o reino de Deus desta forma. Esperamos encontrar Deus no cidadão do mundo, do universo, de cabelos brancos, arcado pelo tempo, né? Já meio gagá até, quem sabe, né? Pelo tempo a gente vai ficando meio gagá por aqui, né? Não é assim que vamos encontrar Deus e não é assim que encontraremos o reino de Deus. Ou então nós buscamos Deus da forma antiga, sentado em algum trono, lá no céu. Mas não nesse céu que nós enxergamos, porque a moda antiga havia 7 abóbodas. Nós enxergamos a primeira, sólida, com luzes penduradas para iluminar as noites do homem. Pouca prepotência nossa achar que Deus criou tudo isso para nos alegrar. É claro que nos alegra, mas não é este o objetivo. E haviam 7 abóbodas, uma sobreposta à outra, e Deus estaria lá no 7º céu. É assim que vamos encontrar Deus, é neste local que vamos encontrar Deus. É claro que o seu adversário, que chamamos aí de demônio, capeta, satanás, e um monte de nomes por aí, ele era menos poderoso que Deus, então ele só tinha 5 infernos. E evidentemente ele estava no mais profundo. Por isso, quando a gente quer mandar alguém para junto do capeta, ele diz, vá para o 5º dos infernos. É aí que está temos as tradições trazidas da antiguidade, da compreensão bem curtinha ainda. Não é dessa forma e nem existe essa questão de inferno e nem este local que Deus estaria assentado. Porque aí nós temos um contrassenso, né? Deus está em algum lugar. Um contrassenso por quê? Porque nós pregamos e compreendemos algumas coisas sobre Deus, mesmo que ainda pequenas, ao nosso alcance ainda, da nossa compreensão curta ainda, mas usamos expressões que contradizem esta compreensão. Certa feita assisti uma palestra, uma conferência de José Raul Teixeira, ali no centro de exposições ali do Paraná Clube, na Avenida Kennedy, e Raul dizia, as pessoas pregam que vão casar na igreja para casar diante de Deus. Vão orar na igreja para orar diante de Deus. Que Deus estaria em algum lugar qualquer também. Como eu falei há pouco,
Tudo isso representa um contrassenso. Por quê? Porque da mesma forma que falamos essas questões, nós entendemos que Deus é onipresente, está em todos os lugares. É onisciente, sabe de tudo. E é imanente, está dentro de tudo. Então, qualquer coisa que façamos em qualquer lugar, estamos fazendo diante de Deus. É claro que fazer alguma coisa nos templos é mais agradável. Você chega num templo, você chega na casa espírita, você tem uma outra energia, até mesmo para te conectar melhor com Deus. Mas Ele está em qualquer lugar. Mas se Ele está no meio de nós, por que vivemos tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas atrocidades? Porque Deus está, nós estamos mergulhados nele. Não nele, Deus, na sua energia. Nós estamos aqui com a energia do Cristo, porque Ele disse que estaria aonde estivéssemos reunidos em seu nome, e aqui estamos reunidos em seu nome. Nós estamos mergulhados nessa energia. Nós estamos mergulhados na energia do amor divino. E aonde está o problema? É que Ele está conosco, mas nós ainda não estamos com Ele. Então Jesus vai nos dizer, em função disso, que meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque nós ainda não encontramos Deus efetivamente. Então, meu reino não é deste mundo. Aonde o reino de Deus? Por isso que eu comecei com uma notícia fictícia, né? Que nós vamos encontrar um mundo onde Deus está lá reinando, a exemplo de Zeus no Monte Olimpo, por exemplo. Não. Deus está em todos os lugares. E Jesus mesmo nos diz, o reino de Deus instalar-se-á no coração do homem. Portanto, o reino de Deus é dentro de nós. É conquista que devemos fazer na nossa intimidade. Instalar o reino de Deus é tarefa de cada um. Não é ir para algum lugar, não é um lugar específico, é interno. Estarmos no céu não precisa morrer, não precisa desencarnar. Basta amar. Basta conquistar os valores do coração e nós estaremos em sintonia com Deus. Nós estaremos em contato com Ele, em harmonia com Ele. Poderemos um dia, quando fizermos essas conquistas, dizer que eu e o Pai somos um e cada um de nós é um ser especial para com Deus. Somos únicos na obra divina, cada um de nós. Mas não estamos sozinhos. Por quê? Porque precisamos, nessa convivência, conquistar esse reino em nossos corações. E é nas convivências, nas relações deste mundo escola que Deus nos coloca, que nós vamos lapidando as nossas ações e vamos aos poucos conquistando, gradativamente, conquistando o reino dos céus em nossos corações. Quanto já estamos neste processo de estabelecer em nossos corações o reino dos céus? Não dá para a gente ter uma medida, mas dá para a gente fazer uma avaliação, analisando como são as nossas obras. Aonde estão os nossos tesouros? Pegando o texto lido agora há pouco. Aonde estão os nossos tesouros? No mundo de ilusões, perecível, impermanente, porque não somos daqui? Ou estão no futuro do espírito imortal, destinado à perfeição? Aonde estão os nossos tesouros? Nós temos que nos focar, claro, nas coisas do mundo, porque estamos no mundo e temos necessidades do mundo. Mas não somos do mundo. Infelizmente, nós ainda não temos esta convicção. Porque se tivéssemos esta convicção, nós já viveríamos melhores. O mundo já viveria melhor. O mundo já teria uma condição, como propõe Jesus, de paz, de amor, de fraternidade. Já não teria mais miséria, já não teria mais guerra. Mas se ainda vivemos esta situação, é porque ainda não aproveitamos os recursos divinos para instalarmos o reino dos céus dentro de nós. Instalado o reino do amor dentro de nós, instalado, porque o reino de Deus é fruto do amor. A obra de Deus é fruto do amor, como nos diz João na sua epístola, na sua primeira epístola, que Deus é amor. Então, instalar o reino de Deus nos nossos corações é plantarmos a semente do amor,
Plantada ela já está, na verdade é regarmos a semente do amor com as lições trazidas por tantos emissários, especialmente por Jesus, para que adubemos essa semente e ela venha a frutificar e venha a dar frutos. E aonde estão os nossos tesouros? Haja vista a situação do mundo, nós estamos muito mais presos ao mundo das formas, da ilusão, do passageiro, do transitório, do que nas coisas essenciais. Não estou fazendo julgamento, apenas constatando, porque julgando daria a impressão que nós estamos atrasados ou coisas desse gênero, eu não sei. Porque para o nosso tempo, que dura aí 70, 80 anos, 90, nós estamos aqui, parece que as coisas estão lentas. Mas o tempo de Deus é outro. E nenhuma das ovelhas do Cristo, diz ele, perder-se-ia, e nós somos ovelhas do seu rebanho. Portanto, o tempo eu não sei. Mas nós podemos nos analisar individualmente. Estamos aproveitando todas as oportunidades que Deus nos oferece para o nosso progresso? Desde os primórdios da humanidade na Terra, Ele vem nos oferecendo recursos para que estabeleçamos em nós esse reino de amor em nossos corações. E, por conseguinte, estabelecido em nossos corações, nós tenhamos, pelas obras, pelo resultado do amor, nós tenhamos um mundo melhor. Conosco mesmo, com o nosso próximo e, por conseguinte, com o Criador. Aonde estão os nossos tesouros? O que nós estamos fazendo, aproveitando? Então, se o reino de Deus, eu posso dizer que, além de ser instalado em nossos corações, que Deus, o reino dele como um todo, é o universo. Então, nós estamos no reino de Deus. Só que não estamos com ele. É o universo que é o reino de Deus. E por que ele nos coloca aqui? Exatamente para que conquistemos esse reino dentro de nós. Para que estabeleçamos os valores do amor dentro de nós. Não tem outra finalidade. É a única finalidade de estarmos neste mundo e em outros mundos, escolas, à medida que vamos evoluindo gradativamente ao longo dos milênios, né? Nós temos este único objetivo, para que um dia sejamos Cristos. O que é ser Cristo? Jesus ou Cristo? Por que o Cristo? O que quer dizer Cristo? Espírito puro. Um dia nós seremos espíritos puros, como Jesus. Um dia nós faremos o que ele fazia e muito mais, conforme ele próprio asseverou. Mas para que esse dia chegue, é preciso que nós aproveitemos cada momento nesta escola, em cada jornada, em cada encarnação, aproveitemos para crescer um pouquinho. Ninguém vai numa encarnação tornar-se doutor na arte de amar. É impossível. Seria a mesma coisa que querer que alguém tivesse um diploma de engenheiro, de médico em um ano letivo. Não dá. Imagina para conquistar a ciência do infinito. Conquistar toda a verdade que liberta, conforme propõe Jesus. Vamos levar um pouquinho mais de 15, 20 anos letivos. Muitas encarnações. Mas tantas mais quantas nós retardarmos o processo. Quantas mais quanto nós não aproveitarmos cada momento que Deus nos dá para caminharmos o caminho, a trilha da verdade. Da verdade, da ciência que nos conhecendo o mundo em que vivemos, da verdade obra, e da verdade que nos traz Jesus como caminho, verdade e vida, o caminho do amor, a verdade do amor e a vida nova para quem ama. Então nós temos estes processos a fazer em nós. Mas se focamos só nas coisas do mundo, estaremos retardando as coisas do mundo futuro, do nosso futuro. Somos espíritos imortais, destinados à perfeição. Já temos esta convicção? Haja vista a situação do mundo? Não temos. Porque se tivéssemos, já viveríamos melhores. Com certeza, quem tem já esta convicção vive de bem com a vida. Aproveita as oportunidades, abraça os recursos que Deus oferece, as oportunidades para aprender a verdade, para conhecer a verdade e para viver a verdade, porque não basta só conhecer em teoria, é preciso viver a verdade.
Então Deus vai nos mandando seus emissários para isso, para nos mostrar como é que se faz. Quando nos focamos no reino do mundo, como é que é o reino no mundo? A gente fala de reino porque os poderosos da terra, até pouco tempo atrás, eram os reis e tinham seus reinos, seus potentados. No reino do mundo nós temos o poder e a dominação. No reino de Deus nós temos a humildade e o serviço. E aqui eu faço questão de falar do serviço, por quê? Porque humildade é um ponto fundamental para quem ama. Quem não é humilde é orgulhoso, e se é orgulhoso, não ama. Mas em serviço, por quê? Porque a vida é de trabalho. E não estou falando aqui só da vida material, aqui no corpo físico. A vida espiritual é de trabalho. O próprio Cristo diz, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então, para aquele que nós aqui estamos habituados, né, vamos esperar completar a idade apropriada para os requisitos apropriados para aposentar, ficar sem fazer nada. Alguém aguenta ficar muito tempo sem fazer nada? Ociosidade? Ninguém aguenta ociosidade. Eu sou oriundo profissionalmente da Força Aérea Brasileira e no meio militar tem estatística que não é oficial, mas que o militar, quando aposenta e não acha o que fazer, em média desencarna em 5 anos. Por quê? Porque a ociosidade mata. A ociosidade nos abate, nos definha. Então o senhor não trabalha. Aposentar tudo bem, mas se aposentou, arruma o que fazer, né? Tem trabalho na casa espírita, Terezinha? Muito trabalho na casa espírita, é uma boa opção. Mas precisa esperar aposentar? Não. Não, pode trabalhar antes. Então a vida é de trabalho, no plano espiritual é de trabalho. Meu Pai trabalha e eu também, diz Jesus. E aí a gente percebe os contrassensos que eu falei há pouco? A gente para pensar um pouquinho, se Deus trabalha, Ele não descansou ainda, o 7º dia não chegou. Einstein, numa bela frase, vai dizer, vivemos em um universo em expansão e fora desse universo existe um poder pensante e um poder atuante. Poder pensante, inteligência suprema, a resposta à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Poder atuante, causa primária. A mesma coisa, a pergunta, será que Einstein deu Kardec? Não sei, não interessa. Mas ele chegou a esta conclusão estudando o universo, estudando as leis da física. Mas vivemos em um universo em expansão. Se o universo está em expansão, o Criador ainda está produzindo. Se ele está produzindo, o 7º dia de descanso dele ainda não chegou. Então não é dia, né? De uma virada do Sol, de um giro completo da Terra. É um ciclo que nós não conhecemos. Haroldo Dutra Dias, numa de suas conferências, falando sobre Apocalipse, ele vai encontrar 6 ciclos que o universo possui. O 7º ciclo é o ciclo divino, que nós não sabemos qual é a duração. Os 6 que o universo possui, a gente conhece, que é o giro da Terra, que é a Terra em redor do Sol que dá o ano, a Lua que dá o mês, e todos esses ciclos que nós temos aí, outros ciclos maiores. Mas o 7º ciclo é o ciclo divino, que nós não sabemos a duração. Se é que tem duração, que se não é eterno o ciclo divino. Então Deus trabalha, então a vida é de trabalho. Deus ainda está trabalhando. No reino do mundo nós temos as riquezas materiais, os tesouros da terra. No reino de Deus, instalado em nós, nós teremos os tesouros espirituais, os tesouros do coração, os tesouros do amor. Em qual nós estamos focados? Só um aviso, os tesouros da terra, quando a gente desencarnar, ficam aqui. Não sei se vocês sabem disso, né? A casa fica aqui, a fazenda fica aqui, o carro fica aqui, né? O esposo, a esposa fica aqui, se você partir antes, né? E pode arrumar um substituto, né? Então, nós não temos nada, somos fiéis depositários aqui. Aonde está o nosso tesouro? Temos que colocar os nossos tesouros no nosso futuro, de seres imortais, espíritos eternos que somos. E nosso tesouro deve estar no mundo espiritual. Colocamos lá? Nos focamos nesse trabalho de construir? Vivamos no mundo? Estamos no mundo?
mas conscientes de que não somos do mundo. Nos reinos da terra nós temos o egoísmo como principal aliado para vivermos aqui, focados aqui. No reino de Deus, nós teremos o amor ao próximo. E aqui estamos para exercitar o amor ao próximo, mas esquecemos e nos focamos muitas vezes nos interesses próprios, no orgulho, no egoísmo. Frutos do quê? Orgulho e egoísmo, causa de todos os males. Mas no mesmo momento em que eles são causa, eles são efeitos. Efeitos do quê? Da ignorância. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então precisamos vencer orgulho e egoísmo vencendo a ignorância. Não tem como vencer orgulho e egoísmo pura e simplesmente sem colocar no lugar valores da verdade que liberta. Isso é tarefa que devemos desempenhar. Cada um de nós. E o mundo melhor que queremos, sem guerra, sem miséria, sem violência, perpassa pela conquista no coração de cada um de nós. Porque ele é a somatória daquilo que nós produzimos. Então nós falávamos agora há pouco sobre algumas atividades com crianças que algumas pessoas fazem com jovens, fazendo atividades conversava agora há pouco, atividades de esporte, de música, para tirar o jovem, no contraturno, tirar o jovem da mão dos traficantes, da mão da criminalidade e assim por diante. Então nós precisamos fazer esses trabalhos nessa direção para mudar o mundo. O mundo é a somatória daquilo que fazemos. E o que estamos fazendo? O mundo é a soma de cada um de nós. Então, se o mundo ainda está confuso, violento, é porque nós ainda não construímos, de uma maneira geral, claro que um ou outro já pode ter feito essas conquistas. Não construímos o reino dos céus em nossos corações. Precisamos trabalhar. Precisamos fazer alguma coisa em prol do próximo, porque o amor, as essências guardadas em nossos corações têm pouca utilidade se não se transformam em obras. Eu digo até que o amor não tem utilidade nenhuma se não produz. É claro que é uma força pedagógica, de instrução, porque quem ama, produz. Então devemos buscar produzir tesouros nascentes do coração daquilo que já conquistamos em nossos corações. E encontramos tantos exemplos para isso. É Deus nos mandando os luminares, seres especiais como Jesus, o maior deles, e tantos outros, Paulo de Tarso, os apóstolos, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, Chico Xavier, que vieram aqui para nos trazer lições de amor, para mostrar como é que se faz, nos dar exemplo, servir de referência para o nosso crescimento, para conquistarmos o reino dos céus em nossos corações. E agora, dia 13 de maio, partiu um deles. Foi embora, com 98 anos. Deixou um trabalho gigantesco de amor. Mais de 200 obras psicografadas. E eu digo, já falei, porque essa palestra eu já preparei ela antes, agora eu estou encaixando esse assunto porque a realidade nos trouxe essa vontade de trabalharmos um pouquinho com esta consideração e falarmos de Divaldo Pereira Franco. Mais de 200 obras psicografadas, obras maravilhosas, riquíssimas, que nos auxiliam, nos enriquecem, como um preposto de Jesus para dar continuidade à obra e oferecer recursos variados de acordo com as nossas necessidades. Porque cada um vai pegar uma dessas 200 obras e vai escolher aquela que para ele é mais importante, para a sua necessidade. Mas eu não tenho medo de afirmar. As obras de Divaldo em psicografia, em livros, não são as mais importantes. A mais importante é a obra que ficou em Pau da Lima, Salvador, a Mansão do Caminho. Porque lá o amor não se transformou em teoria, transformou-se em prática.
em vivência. Há uns 8 anos atrás eu ouvi informações sobre a obra dele. Mais de 50 mil jovens acolhidos durante o tempo em que ele fundara a Mansão do Caminho, que eu nem lembro quando é que foi. Ele e seu primo Nilson Pereira Franco. Nilson desencarnou aí há 8, 10 anos atrás, mais ou menos, eu não lembro. Ele e Nilson produziram aquela obra gigante. Vocês já viram alguma coisa sobre a Mansão do Caminho? Alguém já teve a oportunidade de ir lá? Eu tive essa felicidade. Não encontrei de volta lá, ele estava viajando. Mas tive a oportunidade de conhecer a gigantesca obra que está lá. É o produto desse reino de Deus instalado em nossos corações. E o mundo só será melhor quando nós fizermos algo semelhante. Quando nós produzirmos nessa direção. Então, Divaldo nos deixou um exemplo, como tantos outros, Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, Manduce, Zilda Ares, aqui do Paraná, deixou um trabalho lindíssimo. Então, nós precisamos começar a produzir pelo coração. Colocar esse tesouro que já... essas moedinhas que a gente já pôs no nosso coração, não sei se em real ou em euro, né? Em nossos corações, não sei se é uma moeda ainda poderosa, mas o pouco que já colocamos em nossos corações, produzir no mundo à nossa volta. Muitas vezes ficamos preocupados em, quando eu ganhar na Mega Sena, acumulada, eu vou fazer uma grande obra. E se eu nunca ganhar? Alguém aqui já ganhou na Mega Sena? Não, ninguém vai responder se já ganhou, porque senão o pessoal vai começar a pedir dinheiro emprestado. Mas é dessa forma? Não. Nós podemos fazer pequenas obras que estejam ao nosso alcance. Aquilo que aparece no nosso dia a dia. Podemos socorrer alguém que bate à nossa porta. Podemos amparar. A Casa Espírita tem alguma atividade social, Terezinha? Temos atendimento a gestantes. Atendimento a gestantes. Toda a Casa Espírita tem atendimento a gestantes, a jovens. Tem evangelização das crianças. Tudo isso é atividade no bem, para construir no amor. E nós temos aí a oportunidade de participar. Uma criança que a gente consiga tirar do caminho das drogas, da violência, da criminalidade, já valeu a pena. Mas é tão pouquinho num mundo de tanta atrocidade, de tanto sofrimento. Aí eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, quando entrevistada, numa conversa, eu não lembro se com um jornalista, mas me parece que sim, não lembro. Ele questionou, esse seu trabalho é uma gota d'água num oceano de dores e sofrimento neste mundo. E ela disse, pois é, mas se esse trabalho não fosse feito, o oceano teria uma gota a menos. Então não é o tamanho da obra, é o empenho, é o coração que colocamos nela, que possamos fazer. Às vezes, eu tenho falado em outras palestras, às vezes o que a pessoa que bate a nossa porta, e aqui quando eu falo a porta, não estou falando da porta da casa, do carro, estou falando da porta do coração. Em qualquer lugar que alguém bata na porta do nosso coração com alguma necessidade, às vezes a necessidade maior não é material, é de ser visto, de ser enxergado. Vocês conhecem Daniel Rossi? Aqui já veio fazer palestra aqui? Já? Daniel Rossi tem um trabalho com os coletores, os carrinheiros, né? E ele tem uma frase, um cartaz que eu acho lindíssimo, com um carrinheiro e a pergunta, você me enxerga? O ser humano tem as necessidades materiais, mas antes de tudo precisa ser visto. E eu vivi, eu não gosto de histórias pessoais, mas eu vivi uma experiência que me chamou a atenção para isto. Eu estava vindo de uma palestra, passando ali no viaduto sentido rodoviária, no viaduto do Colorado, ali, que à direita fica o campo do Paraná Clube ali, né? O ginásio, o esporte dele, o campo do Paraná Clube. E parei no semáforo
já na rua, na avenida ali, não lembro a avenida, né? Entroncamento da 7 com outra ali que vai para a rodoviária. Parei no semáforo, primeiro carro. Na frente do semáforo, fechou bem na minha lata. Aí veio um jovem de uns 28 anos, pedir alguma coisa. Eu abri a janela do carro e falei com ele, tipo, naquele dia, normalmente eu guardo as moedinhas e coisas, e eu normalmente não ando com dinheiro. Mas as moedinhas eu guardo no painel, no console do carro, coisa parecida. Mas naquele dia eu não tinha nada. Eu disse, meu filho, sinto muito, eu não tenho nada aqui para te dar. Para minha surpresa, ele disse, Senhor, só do Senhor ter conversado comigo, o Senhor já me deu muito. Eu levei um susto, porque não esperava aquela reação, nos mostrando que às vezes o que as pessoas precisam é de atenção, de reconhecimento como seres humanos, como irmãos nossos que estão em situações diferentes. Quantas vezes nós ofertamos essa atenção? Felizmente eu sempre dou atenção para as pessoas, no mínimo um sorriso, né? No mínimo um sorriso a gente pode dar, não custa nada, é de graça. Né? Requer um pouquinho de esforço, de energia para você, né? Mas não custa nada. Um bom dia, uma boa tarde, você reconhecer a pessoa, e aí estaremos oferecendo um pouquinho do tesouro que já conquistamos em nossos corações, um pedacinho do reino dos céus que já estabelecemos em nossos corações. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de mostrar que estamos procurando o reino, a essência, a verdade e o amor dentro de nós? Algumas passagens dos evangelhos nos mostram lições de Jesus nessa direção. Todo o evangelho de Jesus, se nós pudéssemos resumir em uma tarefa, amar. Todo ele é amor. Por isso eu digo frequentemente, o único objetivo de estarmos neste mundo é aprender a amar. Não tem outro. As outras necessidades do mundo é para mantermos o corpo, estarmos aqui, buscar um pouquinho de conforto, de facilidade. Mas quanto tempo nós utilizamos para exercitar e conhecer a verdade que nos libertará? Via de regra, o tempo que sobra. Muitas vezes somos frequentadores de templos, mas não vivemos aquilo que os templos propõem. Não importa qual o templo, qual a filosofia. E eu tenho dito também que, às vezes, o ateu está muito mais à frente daqueles que frequentam templos, porque produzem pelo coração, mesmo sendo ateus. Não importa. O que fala de nós a Deus não são as nossas filosofias religiosas. O que fala de nós a Deus são as nossas obras. Algumas falam mal da gente, né? Outras falam bem. Mas que possamos caminhar na direção de que um dia as nossas obras cantem louvores, como eu espero que Divaldo, imagino que Divaldo tenha sido recebido no plano espiritual com louvores pela obra que produziu. Mas que nós possamos também colher os louvores, não pelos louvores, pelo interesse, que a vossa mão esquerda não saiba que a direita faz, que não tenhamos, que façamos o bem pelo bem e não pelo interesse, mas toda vez que produzimos o bem, vamos colher o fruto plantado, semeado pelo bem, produzido pela semente do bem. Então que possamos um dia colher esses frutos, mas isso requer esforço, dedicação, trabalho. Não se conquista de graça. O reino dos céus não cai como se fosse uma bênção em nós. Um louvor em nós. Não. O reino dos céus é conquista de cada um de nós. E as lições estão aí, inúmeros missionários, especialmente no Evangelho de Jesus. E alguns exemplos do Evangelho que eu peguei aqui, para a gente refletir. A história do bom samaritano. É, para mim, uma das histórias mais contundentes do Evangelho. Onde Jesus nos mostra que não basta frequentar templos, porque ele conta a história, não sei se real ou inventada, para educar, para ensinar,
Ele conta a história de que um sacerdote, um levita, que é uma espécie de sacerdote, um coroinha da época, passaram ao largo, não atenderam aquele que estava caído. Quem atendeu? Um samaritano. Por que ele usou o exemplo do samaritano? O samaritano era considerado pelos doutores da lei, pelos sinédrio, pelos sacerdotes, como hereges. Eram aqueles a quem os doutores da lei faziam o dito raca. O que é raca? Você vê a pessoa, olha para o lado e gospe no chão. Isso é o raca. É o desprezo. E os samaritanos eram desprezados pelos doutores da lei. Quem foi que socorreu o caído? O herege. Por isso que eu disse há pouco, né, que não importa nem que sejamos ateus. O que importa é a obra que produzimos. E nesse exemplo do bom samaritano que Jesus apresenta, a solidariedade sem preconceitos, sem julgamento. Aquele que estava caído foi apenas socorrido. É o exemplo que Jesus está nos dando. E logo em seguida, eu peguei como exemplo também de uma grande lição de Jesus o caso da mulher adúltera. Jesus não tinha obrigação e dever nenhum, não tinha nem porquê os doutores da lei perguntarem a Jesus o que deveriam fazer com a mulher pega em adultério. Porque estava previsto na lei que ela deveria ser apedrejada. Mas eles foram perguntar a Jesus porque eles queriam fazer Jesus contrariar a lei. Porque ele trazia a lei do amor e a lei de Moisés era praticamente olho por olho, dente por dente. Era uma lei rígida. Então eles queriam que Jesus contrariasse a lei para crucificá-lo mais cedo. E trouxeram a mulher pega em adultério para ser julgada. Ele ficou pensando, ela estava em adultério sozinha? Dá para ser adúltera sozinha? E o parceiro da história? Qual a responsabilidade? Nenhuma? Pois é. A mulher era apedrejada. O parceiro da história talvez fosse considerado como um macho de verdade, né? Viril. Era só a mulher julgada. Mas Jesus, quando questionado, conhecendo a alma de cada um que estava ali, ele dá um tempo. Abaixa, se escreve alguma coisa no chão, na areia. Vocês já viram o que ele escreveu na areia? Já leram ou não? Sabem o que ele escreveu? Eu não sei. Nunca vi contado em lugar nenhum. Mas diz que ele rabiscou alguma coisa na areia. Alguém já fez alguns comentários sobre isso, mas eu não lembro detalhes. Para dar tempo, é psicologia. Para dar tempo para refletir. Aí eles insistem. O que fazer com a mulher? Cumprir a lei ou não? Perdoar, como ele propunha. Aí ele diz, atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. E aí conta-se que foram saindo gradativamente pelos mais velhos. Por que os mais velhos? Porque os mais velhos, com mais tempo de vida, por certo, tenham mais pecados na contabilidade dos erros cometidos pelo tempo maior de vida. Foram saindo até que todos saíram. E aí Jesus pergunta, cadê os seus acusadores? Nenhum, se foram. Eu também não te condeno. Não julgou, não condenou, apenas orientou. Ide, não peques mais para que mal maior não te aconteça. Apenas orientou. Não foi juiz, como os doutores da lei queriam. Outro exemplo é o exemplo de Zaqueu. Eu peguei alguns aqui, são tantos exemplos, para mostrar. Nesse exemplo do bom samaritano, da mulher adulta, nós temos a misericórdia acima do julgamento. Em Zaqueu, um coletor de impostos. Os coletores de impostos para o Império Romano eram detestados pelos judeus. Os judeus detestavam pagar impostos. Nós aqui hoje gostamos, adoramos pagar impostos, né? É uma maravilha. Principalmente porque vem tudo, volta para nós em obras, em resultado. Bom, deixamos para lá. Não vamos entrar nesses detalhes que vai ficar meio complicado, né?
Mas os judeus não gostavam de pagar imposto. Então os coletores de impostos eram detestados, odiados. E nós sabemos a história. Zaqueu, pequenininho, subiu numa árvore para poder ver Jesus. E Jesus, sabedor disso, porque ele enxergava além do que nós enxergamos, mandou Zaqueu descer, porque importava naquele dia hospedar-se na casa de Zaqueu, fazer a refeição lá. E foi criticado por isso. De um herege, de um pecador. Né? E Zaqueu era um homem bom. Ele era cobrador de impostos, ele cumpria o papel dele. Mas era um homem bom. E ele diz ao Cristo, se de alguém eu tirei alguma coisa indevidamente, que não estivesse na lei, porque ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que coletar os impostos, era a lei romana da época. Ele disse, eu devolverei em dobro. Aí nós temos a lição da renúncia voluntária das coisas do mundo, da riqueza, do interesse do mundo exclusivo, pelo interesse da verdade, da honestidade. Hoje, quando alguém coleta nossos impostos a mais e que sobra, porque não precisa para utilizar tanto para a gente, volta para a gente, não volta? Né? Às vezes aparece na conta, né? Vocês já receberam na conta aí? Não? Não ainda? Pois é, complicado. Então, mostrando o desapego. São lições que Jesus nos mostra como nos comportarmos perante as situações do mundo, perante o nosso próximo. Oferecermos os tesouros já conquistados em nossos corações. Oferecermos aquele pedacinho do reino dos céus que nós já conquistamos dentro de nós. Então, o que estamos fazendo? Nós somos cidadãos do mundo, é isso? No nosso caso, nós temos a cidadania brasileira, né? Mas somos também cidadãos terrestres. Temos a cidadania da terra. Mas não somos daqui. Somos cidadãos espirituais. Temos a cidadania espiritual. Somos filhos do Senhor do Universo. Nosso mundo não é aqui. Estamos de passagem. É temporário. Aqui tudo é transitório. Então que possamos cada vez mais produzir em nome do amor. E só em nome do amor nós estaremos no caminho de construir o reino dos céus em nossos corações. Não precisamos pegar o porte de Divaldo Pereira Franco se não temos nem condições para isso, nem preparo para isso como ele tinha. Era um espírito especial, um ser especial. Mas que façamos, que se na nossa jornada nós possamos tirar uma pessoa do sofrimento, da dor, desmotivá-la de repente para desistir da vida diante de uma dificuldade, por uma conversa amiga, por um ombro amigo, por um diálogo fraterno, como temos nas casas espíritas, e muitas pessoas saem de algumas perturbações depois de uma boa conversa. Já conheço exemplos de pessoas que foram acolhidas, foram socorridas em suas próprias casas, em depressão profunda. Tive a oportunidade de frequentar a casa de uma pessoa em Campo Largo. Uma amiga dela nos convidou para irmos visitá-la de vez em quando, porque ela estava há 10 anos dentro de casa, sem sair, sem trabalhar. Uma médica entrou em depressão. Aí nós começamos a ir lá fazer o evangelho com ela. Depois ela começou a frequentar a casa espírita. Hoje é uma trabalhadora da casa espírita. Uma pessoa que a gente tire do caminho ou do descaminho que elas estão, nós já estamos mostrando a que viemos neste mundo. Então não perdemos a oportunidade de socorrer. Dar uma moeda para quem pede é a coisa mais simples que tem. É fácil. Basta ter a moeda junto, basta ter um trocado junto, basta ter um dinheiro. Mas oferecer um pouco de nós, dedicação. E este é um grande convite que as casas espíritas fazem, para que trabalhemos. E a casa espírita oferece a oportunidade de trabalharmos com aqueles que têm um pensamento semelhante ao nosso, que estão buscando as mesmas coisas. Claro que o trabalho do bem em qualquer lugar é saudável, é ótimo, é edificante. Mas na casa espírita nós temos a oportunidade, que somos espíritas, que possamos arregaçar as mangas e buscarmos a atividade.
Quantas vezes nós procuramos trabalhar? E trabalhar com dedicação, com afinco, com determinação. E assim estaremos edificando o reino dos céus em nossos corações. Mas não é só aqui, em qualquer lugar. Surgiu a oportunidade do trabalho no bem, dediquemos um tempo para isto. Não o tempo que sobra. Dediquemos um tempo precioso para buscarmos o conhecimento através das palestras, dos grupos de estudo, de leitura, uma boa leitura, mas dediquemos um tempo para produzir no bem. E as casas espíritas oferecem oportunidades para praticarmos. E a verdade de que só o amor é o objetivo, qual é o produto, resultado do amor? Em uma palavra. O que o amor produz em uma palavra? Ninguém? Não pode responder pergunta aqui? Todo mundo é mudo ou não? Não? Caridade. É a mesma coisa. Só a palavra, só em uma palavra. Caridade. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título? Fora da caridade não há salvação. É a caridade. É a prática do bem. É o produto do amor. É o único caminho. Mas para produzir nessa direção, nós temos que construir dentro de nós. Instalar o reino dos céus em nossos corações. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem de Jesus. Será que Divaldo tinha um bom pedaço do reino dos céus em seu coração? Jesus tinha o céu inteiro no coração. Outros nós não sabemos, mas Divaldo tinha um grande pedaço já instalado em seu coração. E partiu, deixando uma grande obra. Que ao partirmos daqui também possamos levar conosco na bagagem o produto do amor na forma de auxílio ao próximo. Aqueles que estão à nossa volta. E não são distantes, não. Os principais que estão à nossa volta, os mais próximos, quem são? Nossos familiares. Ali estão as principais lições, as principais oportunidades de crescimento, de lição, de exercício, de aprendizado, de oferta de paciência, tolerância, compreensão, indulgência, benevolência e por aí afora. Se não conseguimos nem dentro do lar, vamos levar lá para fora? Para estranhos? Não. Então que possamos cada vez mais buscar os tesouros imperecíveis do amor. Esse é o objetivo de estarmos neste mundo. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês. A casa pelo convite, a vocês, os internautas, pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Cobrar mais caro. Já ganhamos o dia. Vocês riram um pouquinho? Vamos rir, né? Doutrina espírita é alegria, gente. Não é carranca, não é tristeza. Por isso que eu gosto, às vezes, de brincar nas minhas palestras, exatamente para que a gente mostre isso, sem aquela questão sisuda. Não, é alegria. E aproveitar esta energia da alegria, das boas energias trazidas pelos mentores desta casa, pela presença do Cristo entre nós, por Deus que nos envolve no seu amor, e dizer ao nosso Pai o quanto somos gratos. Porque gratidão é um dos principais sintomas de que já estamos no caminho. Gratidão, Senhor, por tudo e por tanto que nos oferece para o nosso progresso, para o nosso crescimento, por tantas oportunidades que a vida nos dá, pela tua misericórdia, pelo teu amor, para que busquemos instalar em nossos corações o reino de amor, o teu reino. Gratidão por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje, neste domingo maravilhoso, ensolarado. Mas gratidão especialmente por ter nos enviado entre tantos emissários, Jesus, mestre, modelo e guia de nossas vidas. A ti, querido amigo Jesus, e a todos os espíritos de luz que te auxiliam na tarefa de levar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. Gratidão a este que nos deixou no dia 13, Divaldo Pereira Franco, por tudo que ele exemplificou em nossas vidas, em teu nome. Mas a ti especialmente, querido amigo, a nossa gratidão
por teres caminhado conosco neste mundo de dores, de sofrimento, de atrocidades, para trazer as lições imorredoras do teu Evangelho. Lições estas que, à medida que colocamos em nossas vidas, o nosso caminho fica mais iluminado, o fardo mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Nós aproveitamos para rogar as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, às casas de oração, a esta casa que nos acolhe periodicamente. Que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por ti, conscientes de que a tarefa é tua, não é nossa, somos aprendizes. Mas ainda rogamos as tuas bênçãos aos nossos irmãos que transitam pelo mundo, e muitos perambulam pelo mundo, por não vos conhecer e não conhecer ao Pai. Por certo, a estes as dores se tornam mais intensas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, possa levar a tua paz, a tua inspiração e principalmente as tuas lições. E certos, querido amigo, de que atendes às nossas rogativas e da tua presença entre nós, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre.